Boa tarde, Pro. Boa tarde, colegas. Hoje eu, Clarice Soares e meu colega Luan Campelo vamos discutir um pouco com vocês sobre o impacto das mudanças climáticas na agricultura brasileira. Trataremos então de uma introdução, falaremos sobre os tipos de agricultura, a produção da agricultura, o impacto das mudanças climáticas nessa produção, estratégias de mitigação ou o que fazer, e enfim a conclusão. Bem, a agricultura é um sistema de produção que pode se manifestar de diversas formas. É uma atividade que acompanha o nascimento da sociedade e vem se modificando e se modernizando através das tecnologias dia após dia. Além disso, ela se manifesta como um sistema completo e complexo que visa a produção de tudo aquilo que nos mantém vivo. Falando um pouco sobre a relação do clima e da agricultura, nós sabemos que a agricultura ela é diretamente ligada ao clima. E as alterações de temperatura e de precipitação afetam de forma direta a produtividade agrícola, transformando a agricultura em um dos sistemas mais afetados pelas mudanças climáticas. Dessa forma, dados da FAO de 2005 trazem que a oferta de alimentos poderá ser comprometida junto com a segurança alimentar, isso é, com a certeza de que nós teremos alimento para suprir toda a população mundial e brasileira, e essa perspectiva configura o que chamam de nova geografia agrícola. Então, nessa nova geografia agrícola, numa perspectiva mundial, as latitudes mais altas vão ser beneficiadas, a exemplo dos Estados Unidos, que vai ter uma produção aumentada entre 20% e 50%, ou então da Rússia, que vai ter uma produção aumentada de 40% a 70%, em detrimento de países como o sul da Ásia, que vai diminuir em 40% a sua produção, ou a África subsaariana, que vai diminuir em 10% a sua produção, que são países de latitudes baixas. No Brasil, que é um país de proporções continentais, a gente vai ter três situações. A do Norte e Nordeste, que vão ser os estados mais afetados com as mudanças climáticas. Então, eles vão sofrer com secas mais severas e com a diminuição das áreas agricultáveis. O Sudeste e o Centro-Oeste que vão sofrer, mas não na mesma intensidade, e o Sul, que de certa forma vai ser beneficiado por abranger um quantitativo maior de culturas a serem produzidas na sua região. Essa perspectiva de que o Nordeste e o Norte vão perder mais com as mudanças climáticas traz uma ideia de potencialização das desigualdades, porque já são regiões que sofrem com índices maiores de desigualdade. Então, esses índices eles vão ser intensificados dentro dessa perspectiva. Então, existem vários tipos de agricultura, são muitos, mundo afora. No Brasil, a gente também tem uma quantidade grande, mas dentro dessa apresentação, a gente vai fazer um recorte em dois principais. Então, nós temos a agricultura comercial, a biológica, a familiar, a natural, a permacultura e também a agricultura orgânica. Mas na perspectiva da nossa apresentação, trataremos da agricultura comercial, conhecida popularmente como agronegócio, e da agricultura familiar. A agricultura familiar é um sistema de produção que equivale até no máximo 4 módulos fiscais,
preconiza a mão de obra familiar, se houver vínculo empregatício, não pode ser com mais de 4 pessoas, e é um ambiente menor, uma produção menor, e com predominância da mão de obra familiar. A agricultura familiar se mantém através da venda, da comercialização dos seus produtos, e ela produz cerca de 70% da comida que nós consumimos no Brasil, além de gerar mais de 67% dos empregos que a agricultura em geral produz para o nosso país. Já o agronegócio, ele é um sistema produtivo, como o nome sugere, que visa somente o negócio, a comercialização do produto. Ele utiliza de tecnologias mais caras, mais insumos e representa equivalente a 20% do PIB brasileiro. O agronegócio, ele não sustenta a mesa brasileira porque ele faz o que gera mais lucro. Então, se a importação paga em dólar, paga em euro, que tem um retorno maior, o mais interessante é exportar. E em detrimento de quem está no próprio país, às vezes produzindo aquele produto que vai ser exportado, essa pessoa pode sofrer a falta do alimento, que se o alvo for a exportação, aquele produto ele vai ser exportado. Bem, pessoal, boa tarde. Então, a mudança climática de origem antropogênica pode ser considerada um dos maiores desafios que a humanidade terá que aprender a lidar neste século. Muitos dos eventos climáticos associados à mudança climática e previstos há poucos anos já acontecem, como, por exemplo, o aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos, da intensificação do derretimento de neve e gelo e, por consequência, a elevação do nível médio do mar. Observa-se que estudos em desenvolvimento no sul do Brasil, em especial aqueles que estão relacionados ao registro de dados meteorológicos do último século, também vão apontar como resultado um aumento da temperatura média do ar e um aumento na intensidade de chuvas em períodos reduzidos. As variações climáticas sempre ocorreram como os fenômenos normais aos ciclos naturais terrestres, a exemplo como, por exemplo, a das alterações ocasionadas pelo fenômeno El Niño. Porém, a intensificação do volume de precipitações em períodos reduzidos, inundações e secas tem passado de raros episódios, sendo agora mais frequentes no cotidiano de várias comunidades. Então, as mudanças climáticas foram causadoras e motivadoras de transformações culturais e evolutivas em diversos períodos da história humana. É possível observarmos que a agricultura condicionada pelos fatores climáticos direcionou a gastronomia e a arquitetura, entre outras atividades durante os anos. Podemos observar na foto esquerda que a onda de calor na Antártica ocasionou um rápido derretimento da neve, como estamos verificando. Pode passar, Clara? Bem, a agricultura é um importante setor da economia brasileira, que responde por cerca de 5,5% do PIB, Produto Interno Bruto, sendo que 25% quando o agronegócio é incluído, e por 36% que vai corresponder referente às exportações do país. No Brasil, no mundo, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar, café, frutas tropicais, suco de laranja concentrado e congelado, e possui o maior rebanho comercial de gado, com 210 milhões de cabeças, em média. O país também é um importante produtor de soja, milho, algodão, cacau, tabaco e outros produtos florestais. Pode passar. Então, existe uma crescente preocupação no Brasil e na América Latina com o fato de que a variação de curto prazo e as mudanças de médio e longo prazo no clima vão exercer impactos negativos também na paisagem e também na agricultura brasileira.
também vai culminar fatores que irão interferir no crescimento econômico nacional e no meio de subsistência dos associados. É possível observar que no estudo regional do Banco Mundial de 2011 mostrou que a visão predominante e frequentemente expressa de que a América Latina e o Caribe continuarão a ser celeiro do futuro, intervindo para fornecer grãos a outras regiões afetadas pelas mudanças climáticas. E isso deve ser amenizado e submetido a rigorosos testes. Então, os principais resultados serão os seguintes. No caso do trigo, a produção poderá ser afetada significativamente pelas alterações climáticas, independentemente do cenário de emissões ou do modelo de circulação geral. Será possível observar os percentuais de declínio na produtividade, sendo que devem ser mais elevados no México, na Colômbia e no Brasil. As reduções nas safras, devido ao encurtamento do ciclo de cultura, resultarão em menos dias para o enchimento de grãos. Também podem ser significativas quedas previstas na produção decorrente de doenças entre os anos de 2020 e 2050. Com poucas exceções, uma quantidade insuficiente de água poderá também afetar a produtividade do trigo, em detrimento aos outros fatores expostos. Em relação à soja, poderá haver uma menor produtividade como consequência das mudanças climáticas em 2020 e mais ainda em 2050, com diferentes magnitudes em toda a região. Vai ser possível observar que as perdas de produtividade poderão ser grandes no Brasil, mais de 30% em relação à linha de base, porém menos consideráveis em relação aos países como Argentina, Bolívia, Colômbia e Uruguai. Esse fato pode ser explicado pelo maior impacto das alterações climáticas no Brasil, onde o ciclo de cultivo deverá ser menor do que em outras partes da América Latina, e provavelmente vai resultar em uma acentuada redução do período de enchimento dos grãos de soja. No caso do milho, os efeitos que as mudanças climáticas vão culminar será na redução de toda a produção na América Latina, independente do cenário de emissão ou do modelo climático global. Isso vai ser em decorrência principalmente porque o período mais curto de enchimento dos grãos talvez não vai ser compensado por maiores taxas diárias de acúmulo de biomassa e também pelo efeito de fertilização ocasionado pelo dióxido de carbono. Em relação ao arroz, podemos verificar no estudo que a produtividade poderá, na média, aumentar em toda a região, e a principal razão disso, para esse cenário positivo, estaria relacionado ao fato de que o plantio de arroz é realizado em uma área principalmente alagada e irrigada. Com exceção do Brasil e do México e do Caribe, as projeções para os anos de 2020 até 2050 são animadores em relação ao arroz e prevê aumentos na maioria dos casos da produtividade. Então, um dos principais desafios e oportunidades para o Brasil é a necessidade de melhor compreender, quantificar e também mapear os locais onde há previsão de impactos, tanto nas áreas agrícolas produtivas e também de aprimorar a quantificação da magnitude e da incerteza que são associadas às projeções atuais dos efeitos positivos e negativos das mudanças climáticas na agricultura. Então, pessoal, as projeções globais disponíveis no quinto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, AR5, foram apresentadas e comparadas com cenários regionais, o DON e SCALI, desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O foco deu-se em dois cenários principais do IPCC, o RCP 4.5 e o RCP 8.5, e também em dois principais modelos globais, o MIROC e o Hadley Centric, para os períodos que foram entre os anos 2011 e 2040, essas previsões, e 2041 e 2070. O objetivo foi identificar as principais tendências em termos de mudanças na temperatura e na precipitação para as regiões norte e nordeste do Brasil, mais especificamente nos biomas Amazônia, Semiárido e Cerrado, e percebeu que os pequenos agricultores teriam que se adaptar ao mundo de crescente variabilidade climática. Apesar de os futuros cenários serem negativos para muitas das culturas avaliadas, o estudo indica que com planejamento prévio e técnicas inovadoras é possível reduzir as vulnerabilidades e construir a resiliência, tanto agora no presente e tanto no futuro. Pode passar?
Então, falando um pouco sobre os impactos das mudanças climáticas para a produção agrícola brasileira, nós vemos que quando as atividades agrícolas elas não possuem uma preocupação com o meio ambiente e com a subsistência das espécies, nós sofremos impactos dessa falta de consciência que são externados de várias formas. Dentre eles, nós temos mais chuvas nos trópicos, o encolhimento ou encurtamento das terras agricultáveis, perdas das safras de grãos, mudanças na geografia da produção agrícola. Então, uma espécie que se dava mais em uma região por conta do clima que aquela região tinha, ela vai ter que se mudar, ela vai ter que ser plantada em outro lugar, porque o lugar onde ela estava antes já não tem mais aquela mesma ambientalidade que ela se beneficiava. Além disso, a migração de plantas, que a exemplo do que eu citei, a desertificação do semiárido, então a região que já é seca, ela vai sofrer ainda mais com as mudanças climáticas, a savanização do leste da Amazônia, a redução da oferta de alimentos, o que causa o aumento dos preços e também a desnutrição ou subnutrição. Então, são consequências a nível de cascata que vão abranger todos os setores, todos os níveis sociais do nosso país, prejudicando mais quem tem menos recursos. Além desses impactos, que são chamados de macroimpactos, né, são diretos, são mais visíveis, nós temos também os microimpactos, que vão prejudicar diretamente a fisiologia da planta, do solo. Então, por exemplo, na fisiologia das plantas, as plantas vão ter mais disponibilidade de carbono para absorver. Dessa forma, elas vão obter mais massa, só que em detrimento dessa massa que elas vão ganhar, elas vão ter menos proteína e menos nitrogênio na sua composição, o que vai afetar as cadeias tróficas. Então, essas plantas, se servirem de alimentação para algum animal, o que for para consumo humano depois, vai ser uma carne diferente em níveis de proteína e de nitrogênio. Se for uma planta para direto consumo humano, também ela vai ter essa perda de nutrientes que eu citei. As plantas também vão ter alteração na distribuição geográfica dos cultivos, né? Como eu já tinha citado, o solo ele vai sofrer um desgaste maior, uma alteração na quantidade ou nos tipos de micro-organismos que habitam aquele solo, vai elevar, né, aumentar a taxa de decomposição da matéria, gerando mais biomassa, aumentando a fixação de nitrogênio e assim intensificando a acidificação do solo também. As doenças nas plantas, elas vão surgir novas doenças, as que já existem ficarão mais intensas, mais diversas. A distribuição geográfica das pragas e das doenças vai ser alterada, né? Justamente por essa alteração das zonas agroclimáticas. Nós vamos ter menos água para as plantações, né? Menos água para irrigação, menos chuvas no norte, menos chuvas no nordeste. A perda de terras agricultáveis, principalmente para cultivos como mandioca, café e milho, que estão na base da alimentação brasileira. Então, além de uma perda alimentar, chega a ser uma perda cultural, porque se os alimentos que nós mais consumimos pararem de chegar nos supermercados, automaticamente a nossa cultura de consumo ela também vai ser modificada pela falta de disponibilidade. Além disso,
Temos também a migração de sementes, né? Então, os bancos de semente, eles vão ter que ir para áreas onde o clima é favorável ao plantio da cultura X ou Y, o que vai gerar uma certa concorrência de terras agricultáveis, porque a quantidade de terras vai diminuir, então vai gerar essa concorrência em relação às terras onde cultivar, que vai gerar também a migração do trabalho e, consequentemente, da mão de obra, né, para executar aquele trabalho. Porque se o agricultor não tem a terra para produzir em determinado lugar onde ele está, ele vai ter que ir atrás dessa terra que pode ser cultivada, né, em busca do seu trabalho. Então, pessoal, quais são as previsões que podemos relacionar às mudanças climáticas e quando vai afetar, no caso, na agricultura? Podemos observar nas imagens seguintes as consequências esperadas desse novo padrão climático, que são as secas mais constantes, bem como excesso de chuvas, por vezes na mesma região durante anos diferentes. As projeções de precipitação, em geral, têm ainda a maior incerteza que aquela de aumento de temperatura. Em relação à mudança nos padrões de precipitação, estima uma mudança de 10 a 20% para o período entre os anos de 2016 a 2035, para as regiões norte e nordeste do país, e uma faixa semelhante de mudança 20%, com a distribuição espacial ligeiramente diferente para o período seguinte, de 2046 a 2065, como podemos ver no slide seguinte. Então, pessoal, como podemos ver uma distribuição espacial ligeiramente diferente para o período entre 2046 a 2065, como podemos observar. As políticas públicas para a agricultura também devem considerar a intensificação das anomalias de temperaturas locais, que na região pode resultar em ondas de calor mais extremas. Então, se as políticas públicas direcionadas não forem aplicadas, tais fenômenos terão graves consequências para a população rural, principalmente no norte e nordeste do Brasil. As regiões, como já foram explanadas, norte e nordeste, vão experimentar uma maior variabilidade interanual de precipitação durante a estação chuvosa. Então, resumidamente, são essas principais consequências que podemos verificar a correlação das mudanças climáticas e a correlação com a agricultura. Falando um pouco sobre agricultura familiar. E a agricultura familiar, como ela se encaixa nessa história? Na perspectiva dessas mudanças climáticas, dessas projeções futuras, os pequenos agricultores eles vão ter que se adaptar a esse mundo crescente de variabilidade climática. E, apesar do impacto para o setor agrícola abraçar todos os sistemas produtivos, os produtores familiares, eles são os agentes mais vulneráveis dessa cadeia e vão precisar de mais suporte para resistir nessa diversidade, nessa variabilidade climática. Uma conta que não fecha no Brasil é que o agronegócio ele tem a maior parte das terras agricultáveis do país e a agricultura familiar produz a maior parte da comida que nós consumimos aqui. Assim, as perdas causadas pelo clima, pela alteração do clima, elas vão aumentar essa disparidade entre os dois sistemas. E aumentando essa disparidade, vai haver um prejuízo grande para o agricultor, que vai perder o seu ganha-pão, a sua forma de receber o lucro, vai prejudicar aquela família que depende dessa mão de obra, vai prejudicar a produção e a gente que consome, né, indiretamente a gente que consome o produto que essa classe produz. Então, prejudica a família que fica sem sustento e a nós que consumimos o produto.
afetando diretamente a segurança alimentar no Brasil. Nosso país tem estudos ainda rasos sobre a vulnerabilidade nas estratégias de adaptação às mudanças do clima. Por exemplo, a Embrapa e a Unicamp se juntaram e fizeram um estudo sobre as projeções climáticas para a agricultura no Brasil. E nesse estudo, essa avaliação dos impactos da mudança no clima, o foco foi o agronegócio, né, as grandes produções. E a pesquisa trouxe pouquíssimas referências sobre agricultura familiar e o pequeno produtor. E a maioria, isso é uma tendência de vários estudos, a maioria deles tem como foco o grande produtor e limita as referências que se tem sobre a agricultura familiar. Então, sem pesquisa, sem ensino, há também a falta de investimento, de políticas públicas que possam favorecer o crescimento, o conhecimento, o investimento em tecnologia para esse tipo de agricultura. Para lidar com as situações complexas, como as que surgem no contexto de mudanças climáticas globais, é também importante buscar metodologias adequadas para se trabalhar a vulnerabilidade no âmbito da complexidade e os aspectos pedagógicos integrados aos conhecimentos dos atores locais. Informações podem ser recolhidas através do monitoramento padronizado e sistematizado, bem como através da experiência, da percepção, da memória ou também pela linguagem dos atores sociais envolvidos num dado processo. Então, essas informações são de fundamental importância na medida em que podem permitir a reflexão sobre uma dada realidade, fazendo com que seja possível entendê-la, avaliá-la e permitido, enfim, formular ideias, conceitos, construindo juízos e valores. É fundamental criar as circunstâncias para que se passe da coleta de informações para o processo de elaboração do conhecimento. No caso específico da relação agricultura e mudanças climáticas, é preciso compreender conceitos do agronegócio, agricultura familiar e os diferentes biomas onde estão inseridos, as diferentes espécies cultivadas, suas respectivas necessidades agroclimáticas, os componentes da cadeia produtiva a qual pertence, além das interfaces existentes entre os agrossistemas, ecossistemas, os ecossistemas naturais e os ecossistemas antropizados, ou seja, os urbanos. No que se refere à disponibilidade de informações, observa-se a preocupação de instituições brasileiras, exemplo da Embrapa e INPE. Trouxemos para vocês um recorte de um TED com Priscila Pereira Coutre. Priscila atualmente é pesquisadora e diretora associada do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, na Unicamp. Ela atua principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: agrometeorologia e modelagem, mudanças climáticas, educação e comunicação em climatologia. Então, nesse vídeo, Priscila traz estratégias de mitigação. Ela fala um pouco sobre o aquecimento global e relaciona a temática à agricultura de forma direta e traz algumas estratégias que dependem de nós como sociedade para acontecerem. Nós vamos passar o vídeo para vocês assim que a nossa apresentação se findar. Então, pessoal, a mudança do clima, ela tem sido reconhecida como o principal desafio da humanidade nas próximas décadas. É algo palpável já. E os impactos da mudança no clima, eles se apresentam como uma ameaça à segurança alimentar nas comunidades rurais. E como nós percebemos na apresentação, não só nas comunidades rurais, mas para todo o Brasil, como a sociedade. Temos também que a falta de literatura e de referência sobre agricultura no semiárido e na Amazônia do Brasil prejudica o investimento, o conhecimento e o investimento em políticas públicas para reverter essa situação.
e que a comunidade nacional e internacional deve compreender que a agricultura familiar alimenta milhões. Ela tem um papel fundamental na nossa sociedade e ela deve ser valorizada nessa perspectiva. Assim, temos que uma sugestão para solução, não uma solução, mas assim temos que uma sugestão para mudança dos assim temos que para uma modificação assim podemos dessa forma podemos pensar que para manutenção ou recuperação da biodiversidade não. Dessa forma nós podemos concluir que para amenizar, né, para reverter essa situação que a gente tem hoje de mudanças intensas no nosso clima, nós temos que investir, buscar formas de investir na manutenção ou na recuperação da biodiversidade e na construção de resiliências para os sistemas agroflorestais, investindo em políticas sustentáveis, em ações agroecológicas e buscando novas formas de viver o nosso dia a dia, cuidando do nosso planeta. Trouxemos como recomendações para vocês 2 documentários. O primeiro é O Solo Fértil, que é um documentário da Netflix, e ele aborda soluções viáveis para as mudanças climáticas por meio de uma agricultura regenerativa. Então, ele trata a temática que nós trouxemos aqui, sobre a necessidade de um solo saudável para a manutenção dos recursos que a gente explora na Terra. Eu mandei o link, nós mandamos o link no grupo do WhatsApp, e se alguém quiser a gente disponibiliza de novo, porque é um documentário da Netflix, mas tem disponível no YouTube para todo mundo assistir. Eu recomendo. O segundo documentário é um pouco mais curto, super recomendo também. Ele se chama O Clima e Segurança Alimentar. É um documentário do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, e ele discute as implicações das mudanças climáticas sobre a segurança alimentar brasileira. O link de acesso também está disponível aqui. Se houver alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram comentar, algum material que vocês queiram pedir, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail, de forma mais formal, mas nosso WhatsApp também está disponível. E agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada, gente. Aqui são as referências que nós usamos para a construção do trabalho.